Olá novamente, nós estamos aqui fazendo a revisão para os alunos do Vilma Fernandes, Escola Municipal de Porto Feliz. E nós estamos aqui fazendo agora a revisão do 7º ano. O 7º ano aqui que vai tratar de um assunto muito importante para nós conseguirmos compreender o que é a nossa história, mas também o que é a nossa sociedade, quais são as bases da nossa sociedade. Eu estou falando aqui da Idade Moderna. Nossos alunos aqui estudaram então a partir desse livro aqui, o livro do 7º ano, que é seguido aqui pela Prefeitura de Porto Feliz. Esse livro do 7º ano aqui é o que a gente vai fazer a sequência das nossas revisões nessas aulas aqui que nós estamos fazendo o vídeo. Nessas aulas de revisões, nós estamos somente revisando o que nós vimos na sala de aula. Então, essa aula aqui não é um substituto, ela não vai substituir aquilo que nós vimos e nós discutimos na sala de aula. Mas para você que quer fazer a revisão, então, pegue o seu caderno e acompanhe comigo o que nós tratamos em sala de aula. Nós vimos no primeiro momento, então, nosso primeiro capítulo, que é a Idade Moderna. O que é a Idade Moderna e o que ela significa. E não, ela não significa você ter um celular, você ter um tênis da hora ou qualquer coisa que você ache que é moderno. Idade Moderna é um período da história e esse período da história ele vai ter enormes transformações sociais. Então, o que nós estamos compreendendo aqui a partir desse capítulo é um básico, um todo sobre o que é a Idade Moderna e as transformações sociais que acontecem nela. E a partir desse básico, nós vamos tratar cada uma dessas transformações sociais nos próximos capítulos. Esse primeiro capítulo, portanto, ele está tratando justamente da Idade Moderna e o que significa a Idade Moderna. Essa Idade Moderna que vai ter duas coisas fundamentais para nós, que é o Renascimento e o resgate dessa cultura greco-romana, ou a ideia de resgate de uma cultura greco-romana que vai estar durante toda a Idade Moderna e vai se estabelecer como um marco da nossa cultura, um marco da nossa maneira de pensar. Então, se tinha a ideia de que a Grécia e Roma eram o ápice, o momento mais alto do que seria a cultura ocidental, do que seria a nossa cultura, e a partir disso, o que nós vamos ter aqui seriam pessoas que estão tentando resgatar esse momento no qual a cultura moderna estava, a cultura ocidental estava no seu auge, no seu momento mais alto. Foi isso que nós discutimos na sala de aula. Nós vimos também que a cultura moderna ela vai ter transformações. Cada uma dessas transformações que nós discutimos na sala de aula, mas vale lembrar aqui quais são elas, as principais que nós vamos ver nos próximos capítulos. Então, nós temos aqui o surgimento do capitalismo, ou da ideia do capitalismo, o capitalismo primitivo. E a partir disso, nós temos uma ideia de que a pessoa não tem mais valor somente pelo grupo ao qual ela pertence, se ela pertence a uma família importante, ou se ela pertence a uma instituição importante, mas a pessoa também vai ter valor pelo aquilo que ela produz e pelo indivíduo que ela é. Nós vimos também o renascimento cultural, que nós vamos ver aqui no nosso segundo capítulo, o renascimento cultural, que vai ser uma completa transformação do pensamento, e nós vamos sair de um pensamento que é medieval, religioso, para um pensamento que é moderno e científico. E a partir disso nós temos que compreender quais são as características de um desses pensamentos, o pensamento medieval, e quais são as características do pensamento moderno. E a partir do momento que nós compreendemos como uma coisa se transformou na outra, nós compreendemos também como nossa sociedade pensa. E a partir disso, nós vimos também as reformas religiosas no nosso terceiro capítulo. As reformas religiosas que vão ser, de um lado, as reformas protestantes, vistas por Calvino e Lutero, e de outro lado, a resposta à reforma protestante, que foi a reforma católica, junto com a Igreja Católica e o Concílio de Trento. Nós vimos então também que nesse momento aqui nós vamos ter as grandes navegações, a Portugal, Espanha, Itália, a França, a Inglaterra vão começar a navegar pelo mundo inteiro, abrindo rotas comerciais para o mundo inteiro, e vai ter como consequência achar um pequeno continente no meio do caminho, um acidente que eles vão achar no meio do caminho que se chama continente americano. E a partir do momento que nós temos essas grandes navegações, nós também temos uma transformação do pensamento da sociedade ocidental e nós temos que compreender também qual é o impacto da descoberta da América e quais são as transformações que isso vai causar no pensamento ocidental. Então, vamos a um básico que nós vimos aqui na sala de aula. Nós temos aqui o pensamento medieval e o pensamento moderno.
O pensamento medieval vai ter as suas características, que nós vimos em sala de aula, vocês anotaram no caderno, e o pensamento moderno vai ter as suas características, que nós vimos em sala de aula e vocês anotaram no caderno. Então, vamos relembrar aqui o que nós vimos. Primeira característica do pensamento medieval. Nós temos aqui o teocentrismo, ou seja, o pensamento centrado em Deus. Vamos lembrar o que a gente falou em sala de aula, teo significa Deus. A partir do momento que nós temos um pensamento que é teocêntrico, nós temos um pensamento que é centrado em Deus. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é, todos os motivos das coisas existirem é Deus. E a partir do momento que Deus está no centro do pensamento, nós temos um pensamento que é religioso e todas as coisas se justificam a partir do pensamento, a partir da mensagem de Deus. Agora, na Idade Moderna, nós vamos ter um pensamento que é antropocêntrico, que nós vimos. Antropo significa homem, então é um pensamento centrado no ser humano. E a partir do momento que nós temos um pensamento centrado no ser humano, o homem, ou ser humano, é a medida de todas as coisas. Se o ser humano é a medida de todas as coisas, então o ser humano é o centro do pensamento, é aquele que produz o pensamento, é aquele que produz a ciência, é aquele que produz a verdade. Como outras características, nós vamos ter aqui no pensamento medieval que a verdade vai ter como fonte principalmente a Bíblia. A Bíblia é a fonte da verdade para o pensamento medieval. Ela é a mensagem de Deus e, portanto, como mensagem de Deus, ela é a fonte de toda a verdade. Enquanto que no pensamento moderno, a verdade ela vai vir da base do que é a ciência hoje, que vai ser a experimentação e a observação. Nós vamos ter aqui a ciência nascendo e a partir do momento que a ciência está começando, a partir do momento que a ciência está nascendo, nós temos aqui as primeiras duas características mais importantes que as ciências têm hoje, que é, por exemplo, a experimentação e a observação, o que está acontecendo hoje. Nós observamos o que está acontecendo na pandemia, nós tentamos compreender qual é o comportamento do vírus, e a partir do momento que nós tentamos compreender, nós estamos fazendo experiências para ver qual remédio que surte efeito, e nós estamos fazendo experiências para ver quais são as medidas também que surtem efeito e podem fazer com que nós salvemos vidas e atrasemos a pandemia. Como outras características, nós vamos ter aqui a questão da importância da vida material. Para um homem medieval, para um ser humano na Idade Média, a vida terrena não tem tanta importância porque a vida, o que é mais importante é a vida que nós vamos ter depois dessa vida aqui, depois dessa vida material, depois dessa vida de tentações, depois dessa vida de pecado. Nós vamos ter uma vida que é depois, e esta vida após a morte, essa vida que vai para o céu ou para o inferno, essa é a mais importante. Então, a vida material em si não tem tanta importância. Agora, para uma pessoa na idade moderna, a vida material não somente tem importância, como ela é a origem de todo o conhecimento. Justamente porque o conhecimento, ele só existe, ele só vai ser criado a partir do momento que nós observamos as coisas. Nós vimos também que o pensamento medieval, ele acredita em dogmas. E nós vimos o que é esse dogma em sala de aula. Dogma é uma verdade irrefutável. Então, se você tem uma verdade que não pode ser questionada, não importa o que aconteça, nós temos aqui um pensamento medieval, um pensamento religioso. Existe um único Deus verdadeiro. Se você não acredita nesse Deus, se você não acredita nesse único Deus, você não é cristão. Se você não acredita em Jesus Cristo, você também não é cristão. Então, nós estamos tratando de dogmas. Existe um único Deus verdadeiro. É uma verdade. E se você questionar essa verdade, você deixa de ter fé, deixa de ter crença, deixa de ser cristão. Ao passo que nós temos aqui na Idade Moderna um pensamento que ele tem a razão como centro de todas as coisas, e a razão ela vai se tornar a capacidade, a habilidade mais importante do ser humano. A razão que é a nossa capacidade de compreender, a razão que é a nossa capacidade de nos adaptar ao que existe à nossa volta. A razão que é a nossa capacidade de entender o mundo e, a partir do momento que nós entendemos o mundo, nós nos adaptarmos a esse mundo que está à nossa volta. Nós vimos então que na Idade Média nós vamos ter aqui um poder que é descentralizado. Esse poder está descentralizado na mão daqueles pequenos nobres que nós discutimos em sala de aula. Cada pequeno nobre tem seu território, cada um desses territórios tem suas leis, cada um desses territórios tem suas regras. Então o poder durante a Idade Média ele vai estar descentralizado, enquanto que na Idade Moderna nós vamos ter o poder centralizado. O poder na Idade Moderna ele está centralizado na mão do rei.
ele está unificado, ele está centralizado na mão do rei. Nós não temos mais um monte, nós não temos 30, 40, 50 pessoas tentando mandar, nós temos uma única pessoa tentando mandar. E isso daqui vai ser o que nós chamamos de absolutismo, o poder absoluto na mão do rei, e é isso que nós vamos passar a estudar ao longo desse capítulo. Como é que o poder saiu daqui de um poder descentralizado para um poder centralizado na mão do rei. A partir disso, nós vamos estudar aqui exemplos de como ocorreu essa centralização. Mas antes de a gente estudar exemplos de como ocorreu essa centralização, nós vamos ver as características básicas de como essa centralização ocorreu, como esse processo de centralização, de unificação do poder na mão do rei ocorreu. Nós vimos aqui em sala de aula, então, que esse processo ele vai ter algumas características. O que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo a fundação de um país. Como é que um país ele vai ser fundado e quais características, quais elementos esse país precisa ter para ele ser fundado. Então, nós temos aqui várias características e a partir dessas características aqui, nós temos um conjunto que vai formar o que um país precisa ter para ele conseguir ser fundado e para ele conseguir ser governado, para ele ser administrado. Então, como primeira característica aqui, nós vamos ter a existência de um exército permanente. A partir do momento que nós temos esse exército permanente, o rei vai ter a força necessária para, se necessário, ele conseguir se impor, ele conseguir colocar as suas regras, colocar as suas leis acima da lei do nobre que não quer obedecer ele. Se o nobre não obedece ele, portanto, ele vai lá com o seu exército e obriga o nobre a obedecer ele. Como segunda característica aqui, nós vamos ter a criação dos servidores públicos, dos funcionários públicos. Então, o rei ele vai precisar de uma estrutura para ele conseguir administrar o seu reino. Assim como nós hoje temos também funcionários públicos. Cada um desses funcionários públicos, por exemplo, nesse momento, está trabalhando para ajudar a população, está trabalhando para conseguir organizar a nossa sociedade, para enfrentar essa pandemia do coronavírus. E a partir do momento que esses funcionários públicos estão trabalhando, eles estão administrando e eles estão organizando a sociedade. Da mesma maneira, nós vamos ter aqui a unificação de leis e tributos. O rei, então, ele vai precisar unificar todas as leis, ele vai precisar unificar todos os tributos, todos os impostos. Então, vejamos uma coisa. Se antes nós temos cada pequeno território formando as suas leis, cada pequeno território formando os seus impostos, cada pequeno território com as suas regras, agora nós vamos ter que ter um único rei, uma única lei, uma única pessoa pagando impostos. Você vai pagar unicamente impostos para este rei. Então, um rei, uma lei, um imposto. E a partir do momento que você unifica tudo, você vai ter o poder absoluto, então, na mão do rei. Mas só isso não é necessário, só isso quer dizer, não é suficiente. A partir do momento que você tem um território, você tem que também estabelecer uma fronteira para esse território. Você tem que estabelecer de maneira clara aonde você manda e aonde você não manda. Você tem que estabelecer de maneira clara onde a autoridade do rei começa e aonde a autoridade do rei termina. E a partir do momento que você estabelece uma fronteira, você tem que estabelecer que todas as pessoas dentro dessa fronteira também têm que se compreender. Então, você vai ter que estabelecer um idioma único. Então, se você está na Itália, todas as pessoas vão ter que falar italiano. Se você está na França, todas as pessoas vão ter que falar francês. Se você está no Brasil, todas as pessoas vão ter que falar português. Mas você tem uma única língua que garante que todas as pessoas compreendam aquilo que está acontecendo na sociedade. Da mesma maneira, nós vamos ter aqui a unificação dos pesos e medidas. Então, se nós temos aqui um metro em São Paulo vai ter que valer o mesmo que no Rio Grande do Sul, e esse metro também no Amazonas vai ter que ter a mesma medida. E a partir do momento que eu tenho a mesma medida em todos os lugares de um país, nós vamos ter como garantir que todas as pessoas de um país compreendam o que está sendo feito no país e compreendam uma ordem simples, por exemplo, de construir uma parede de 9 metros. Se você não tiver uma única medida, você diz para um pedreiro construir uma parede de 9 metros, essa parede de 9 metros vai ser construída de uma maneira no Rio Grande do Sul, uma maneira em São Paulo e outra maneira no Sergipe, por exemplo. Então, o que nós vamos ter aqui? A mesma parede? Não. Se você não unificar os pesos e medidas, o que vai acontecer é que essa parede vai sair diferente a partir das ordens que você vai fazer, porque tem um costume em um lugar e um com outro costume em outro. A mesma coisa vai acontecer com os pesos.
Então, se você tem 1 quilo aqui, esse quilo vai ter que valer a mesma coisa no bairro do seu vizinho, mas vai valer a mesma coisa, por exemplo, na cidade vizinha, ou no estado vizinho, ou ainda no outro estado que mora lá longe no norte do Brasil, por exemplo. A função é a mesma, as pessoas têm que se compreender e o peso de 1 quilo de feijão tem que ser o mesmo em todo o país. A partir dessas características aqui, nós vamos ter ao início da nossa compreensão, ao início de nós raciocinarmos e tentarmos entender como é que um país é fundado, como é que se pode unificar, centralizar o poder na mão do rei. Nós temos aqui então na nossa apostila, nós temos aqui no nosso material didático, então alguns exemplos de como isso aconteceu. O primeiro exemplo que nós temos aqui é justamente Portugal. Portugal vai ter uma unificação que ela vai ser influenciada por vários fatores, mas nós vamos aqui destacar um fator que vai ser justamente as guerras de reconquista. O território tanto da Espanha como de Portugal foi invadido pelos árabes muçulmanos e a partir dessa invasão nós vamos ter uma guerra ali de alguns séculos no qual cristãos e árabes vão tentar ali se confrontar para ver quem vai ficar com o território. No final das contas, no final da história, o que vai acontecer é que Portugal e Espanha vão conseguir expulsar os árabes e a partir dessa expulsão dos árabes eles vão ter ali um fator que vai unificar a sua nação, vai unificar o seu povo. No caso de Portugal, o que vai acontecer então? Com a Guerra de Reconquista, o que nós vamos ter aqui são os nobres de Portugal se unindo em volta de um nobre, se unindo em volta daquele que tem a mais legitimidade, maior autoridade, e a partir do momento que eles se unem em volta desse nobre, eles tentam organizar o seu exército em volta desse nobre que vai ser o mais legítimo, o que vai ter mais autoridade, o que vai ter mais poder entre eles, e esse nobre vai ganhando cada vez mais poder, até ele se tornar o rei, até ele se tornar aquele que tem autoridade em cima de todos os outros. Então nós temos aqui a unificação dos poderes, nós temos aqui a unificação dos nobres em torno de um único nobre, que vai ser, no caso, Dom Henriques. E Dom Henrique vai comandar os exércitos de Portugal contra os muçulmanos nas batalhas, na batalha principal e na batalha decisiva contra os muçulmanos, para a expulsão dos muçulmanos, e a partir do momento que ele ganha essa batalha, ele funda então esse reino de Portugal. O outro momento de fundação do reino de Portugal vai ser a Revolução de Avis. Durante a Revolução de Avis, nós vamos ter um confronto entre Portugal e Espanha. A Espanha diz que ela tem direito ao trono de Portugal e Portugal diz que ele não quer um espanhol no trono dele de maneira nenhuma. Então, o que nós vamos fazer aqui, então, é que Portugal vai se unir em torno de um nobre, que vai ser o filho ilegítimo do rei, vai ser Dom João, e Dom João vai, então, unificar os nobres de Portugal, e a partir do momento que ele unifica os nobres de Portugal, ele ganha a batalha contra a Espanha, e Portugal permanece independente da Espanha. A Revolução de Avis acontece, Dom João, como mestre da cavalaria de Avis, então se torna rei, e ele, a partir do momento que ele se torna rei, ele tem poder absoluto, ele tem o poder centralizado na mão dele. E com o poder absoluto, com o poder centralizado na mão dele, ele vai poder fazer algumas coisas, como, por exemplo, descoberta da América, como, por exemplo, o comércio com as Índias, como, por exemplo, a colonização dessa colônia aqui, que vai ser chamada de Brasil. Então, nós temos aqui Portugal com alguns fatores, a Guerra de Reconquista, a Revolução de Avis, e a partir do momento que nós temos esses dois momentos de fundação de Portugal, o Reino de Portugal é fundado. O mesmo caminho vai ser seguido aqui pela Espanha. Um caminho bastante parecido, mas o território espanhol é bem maior do que o território de Portugal, então a unificação dos nobres não vai se dar de maneira tão simples, não vai ocorrer de maneira tão simples. O que nós vamos ter que fazer aqui é somar outros fatores, é trazer outras coisas para conseguir unificar, para conseguir centralizar esses nobres, para conseguir unificar eles na figura de uma única pessoa. O que vai acontecer então é uma política de casamentos. O que vai acontecer aqui é que eles vão casar a família real de um reino que fazia parte do território da Espanha com uma família real de outro reino. Então, o herdeiro de uma família real com o herdeiro de outra família real, a partir do casamento desses dois herdeiros, nós vamos pouco a pouco unificando até a Espanha estar unificada na mão de um único rei, uma única rainha. Com a unificação desse único rei, essa única rainha, o que nós vamos ter aqui é a conquista de Granada, a cidade mais importante, a última grande cidade dos muçulmanos, que fica ali no sul da Espanha.
A cidade de Granada, então, vai ser conquistada em 1492, e a partir da conquista de Granada, a Espanha não só expulsou os muçulmanos, mas todo o poder está centralizado, está unificado na mão desse rei e dessa rainha que surgiram a partir dessa política de aliança e política de casamento entre as famílias reais. A partir do momento que o rei e a rainha da Espanha têm o poder na mão deles, eles vão ter dinheiro, eles vão ter poder suficiente para conseguir, por exemplo, investir em algumas coisas, como, por exemplo, um cara chamado Cristóvão Colombo. E a partir do momento que eles investem em Cristóvão Colombo, Colombo vai lá e descobre um caminho para as Índias, ou pelo menos ele pensou que ele conseguiu descobrir um caminho para as Índias, mas ele acabou achando uma outra coisa, que era o continente americano. Pena que ele não conseguiu descobrir, ou ele não conseguiu saber que ele tinha descoberto um continente, e ele achou que ele tinha chegado nas Índias de fato. Só foi um outro navegador, um outro italiano, Américo Vespúcio, que descobriu que era um continente de fato, e é ele que levou a fama, e ele que levou o nome do continente, por isso o continente americano. Mas a partir do momento que nós temos o continente americano aqui, a Espanha também não só pode colonizar o continente americano, mas a Espanha também vai conseguir fazer o comércio com a Índia e vai se tornar um dos países mais ricos, se não o país mais rico da época dela. Ela se funda, então, a partir das guerras de reconquista, ela se funda também a partir das políticas de aliança e de casamento entre as famílias reais, mas a partir do momento que ela é fundada, a partir do momento que a Espanha é criada, nós temos aqui um país que vai rapidamente se tornar o mais rico e mais importante do mundo, justamente por causa da descoberta da América. Seguindo aqui, nós vamos ter aqui o Reino da França. E o Reino da França vai ter um caminho um pouco diferente. Ele não vai ser invadido pelos árabes e pelos muçulmanos, como aconteceu no caso de Portugal e Espanha, mas nós vamos também ter uma guerra aqui. Agora, a unificação da França, ela vai acontecer com o início dela na dinastia dos Capetos. A dinastia dos Capetos ela vai tomar algumas iniciativas para começar a unificar o poder na mão dela. Algumas dessas iniciativas é que nós estudamos e que nós comentamos em sala de aula. Essas iniciativas elas vão começar como a unificação da moeda, criando uma moeda única para todo o território francês. A partir da criação dessa moeda, nós vamos ter a criação de um exército nacional, até aí nenhuma novidade, e nós vamos ter aqui a criação de tributos reais, impostos que são para o rei. Então, tributos, tribunais, a partir do momento que você vai criando impostos para o rei, mas você vai também criando a noção de que o rei é aquele que vai fazer a justiça. Então, você vai criar também tribunais reais. O rei é o responsável pela justiça dentro do seu reino e não mais os pequenos nobres que vão estar ali fazendo a justiça e decidindo aquilo que é a regra em cada um dos seus territórios. A partir disso, nós vamos ter aqui aquilo que é da França propriamente dito, aquilo que vai estar aqui na centralização da França, que é a Guerra dos 100 Anos. A França e a Inglaterra vão entrar numa guerra de 100 anos, que tem 116 anos. Essa guerra ela vai pegar ali todo o território francês, a Inglaterra vai invadir o norte da França, e a partir do momento que ela invade o norte da Inglaterra, o norte da França, o que vai acontecer é que a França, ou os nobres que pertencem ao território francês, eles vão se unir em volta do rei, eles vão se unir em volta dessa autoridade que tem mais legitimidade, que tem mais autoridade, que tem mais mando, que tem mais comando sobre todos os outros, e a partir disso os nobres vão perdendo pouco a pouco o poder e o rei vai ganhando cada vez mais poder durante esses 100 anos, até que o rei tem poder absoluto na mão dele na final da Guerra dos 100 Anos. Ao final da Guerra dos 100 Anos, o que acontece é a vitória da França, e a partir do momento que a França ganha a Guerra dos 100 Anos, ela então tem o poder absoluto, e nós temos aqui a formação do que nós chamamos de uma monarquia absolutista, uma monarquia no qual o rei tem poder absoluto, e ele não pode ser questionado, ele não pode ser de maneira nenhuma contrariado. Ele tem o poder de vida e morte sobre todas as pessoas, e é ele que decide tudo no reino. Agora, chegando aqui no nosso exemplo da Inglaterra, o que nós vamos ter aqui na Inglaterra é um caminho parecido com o da França. Nós vamos ter na Inglaterra aqui o primeiro reconhecimento do poder real na Carta Magna. Vai ser uma carta no qual o poder do rei vai ser limitado, mas a partir do momento que eles estão limitando o poder do rei, eles também estão reconhecendo o poder do rei sobre todas as outras pessoas dentro do reino da Inglaterra também. Então isso é um passo importante para a unificação e para o poder absoluto do rei.
para a centralização de todo o poder da Inglaterra dentro do rei, dentro da figura do rei. Nós temos aqui, então, também dentro da questão da Carta Magna, o início da participação da burguesia, ou seja, dos comerciantes ricos, dentro do parlamento inglês, dentro daquele parlamento que é parecido com o nosso Senado, com as nossas câmaras dos deputados, mas lá no caso a Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Então, na Câmara dos Lordes nós temos os nobres e os ricos da Inglaterra, enquanto na Câmara dos Comuns nós temos, bem, os comuns. E a partir disso nós temos aqui a Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra, então, tem a excelente ideia de invadir a França, invadir o norte da França. Ela passa 116 anos em guerra com a França, mas, durante essa guerra, o que vai acontecer é que a Inglaterra vai perder a Guerra dos 100 Anos, e ao perder a Guerra dos 100 Anos, ela sai não somente endividada, mas ela sai totalmente destruída. Ela sai ali completamente sem dinheiro, sem finanças e com graves problemas internos. Os nobres da Inglaterra estavam brigando mais nesse momento do que os políticos brasileiros estão brigando agora. Então, nós temos aqui um momento no qual nós temos não só um conflito que é externo, eles acabaram de perder a guerra para a França, mas também um conflito interno, que a partir do momento que eles perdem a guerra, eles estão ali numa crise financeira, uma crise política, uma crise administrativa, eles começam a brigar entre si. Essa briga entre si vai acabar numa guerra. Essa guerra vai ser chamada Guerra das Rosas, no qual as duas famílias mais importantes da Inglaterra, Lancaster e York, vão entrar em guerra, e a partir do momento que Lancaster e York entram em guerra, as duas famílias mais importantes, as duas famílias mais poderosas, as duas famílias mais ricas da Inglaterra entram em guerra, o que vai acontecer é que essas duas famílias vão pouco a pouco se enfraquecendo, elas vão entrando em confronto, elas vão brigando, e a partir do momento que esses dois gigantes começam a brigar, eles começam a se enfraquecer pouco a pouco, eles vão diminuindo, eles vão enfraquecendo pouco a pouco, até que eles ficam tão fracos que uma terceira família, que não tinha nada a ver com a história, vai conseguir chegar lá e vai conseguir eliminar as outras duas famílias, ela vai conseguir derrotar as duas outras famílias, e a partir do momento que ela derrota Lancaster e York, ela toma o poder para ela e ela se torna o governante, ela se torna aquela pessoa que vai ter o poder absoluto na mão dela. Essa família se chama família Tudor e vai dar origem à dinastia Tudor, que vai ser a dinastia que vai ter o poder absoluto na mão dela, que vai ser a dinastia no qual o rei inglês vai ter maior poder na Inglaterra durante toda a história da Inglaterra. Essa dinastia Tudor, então, ela vai também fundar uma monarquia absolutista, assim como ocorreu na França. Nós vimos também que esse terceiro capítulo ele vai ser a base para que a gente vai compreender das características do Renascimento, que nós vamos ver no nosso segundo capítulo. Esse capítulo aqui, que nós vamos falar do Renascimento, nós vamos falar sobre cada uma dessas características aqui do Renascimento e como essas características vão significar mudanças no pensamento e, a partir dessas mudanças do pensamento, mudanças na sociedade. Nós vimos também que na Idade Moderna, nós vamos ter aqui uma mudança completa de um pensamento religioso que não aceitava, por exemplo, que as pessoas mexessem nos corpos, principalmente dos mortos, e estudassem o corpo humano. E agora nós temos aqui uma medicina voltando a se desenvolver, voltando a nascer, a partir dos estudos dos corpos, a partir dos estudos também dos mortos. Nós temos aqui o estudo de cada uma das partes do ser humano, que nós vamos ver aqui no nosso segundo capítulo, mas nós temos também obras de engenharia, de matemática, que vão passar a surgir nesse momento, obras de arte muito importantes que vão aparecer nesse momento da história, e nós vamos ver também, a partir dessas obras de arte, a noção de perspectiva e a noção de que o ser humano tem que ser retratado da maneira como ele é. Ou seja, nós temos que ter realismo na maneira como nós retratamos, na maneira como nós vemos o ser humano, assim como nós discutimos na sala de aula. Nós vimos também que nós vamos ter algumas das obras mais famosas, como por exemplo a Capela Sistina, o teto aqui da Capela Sistina, a criação do ser humano. E nós vimos também que nós vamos ter que conseguir explicar, conseguir entender como a ciência mudou um pensamento que acreditava que a Terra era o centro do universo, era o centro de todas as coisas, que ela não se movia, que era plana, que ela não se movia e que ela era o centro do universo, para uma noção de que a Terra ela é mais um planeta e ela está girando em torno do Sol. Isso nós vamos ter no nosso segundo capítulo, no nosso próximo vídeo.
Até a próxima. Tchau, tchau.